Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui me dirigindo a todos vocês nesse evento, dia 27 de agosto de 2020, de lançamento da Escola Nacional Reafro, né, a Enafro. Eu quero primeiramente agradecer o convite e me apresentar. Eu sou a doutora Luana Ozemela, eu sou de Porto Alegre, nasci e cresci em Porto Alegre, saí de Porto Alegre aos 26 anos para estudar fora, fiz economia, fiz mestrado em desenvolvimento econômico e análise de política econômica e mais tarde fiz doutorado em economia no Reino Unido. E eu estou aqui hoje para compartilhar realmente a convite do Nogueira, né, que é um grande amigo de longa data, em projetos, né, de promoção da igualdade racial. Eu estou aqui um pouco talvez para compartilhar um pouco do histórico de trabalho. Eu sou ex-funcionária do Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhei no BID por cerca de 7 anos em prol da comunidade negra da América Latina, populações indígenas e mulheres. E o que aconteceu, né, durante esses 7 anos e o que eu pude observar, né, durante esses 7 anos? Foi realmente uma falta de posicionamento dos governos da América Latina com relação ao tema racial, né? E que as pessoas que estão dentro da multilateral ficam um pouco, de certa maneira, de mãos atadas com relação ao que é possível fazer, né? Mas ao mesmo tempo eu me deparei, né, numa grande instituição de 5 mil funcionários, num programa que se chama Programa de Jovens Profissionais. Eu já tinha feito um estágio no BID durante o meu mestrado e durante o meu período no banco eu sempre me foquei, sempre quis trabalhar em prol a promoção de resultados econômicos entre a população negra, né? Então eu trabalhei numa divisão chamada Gênero e Diversidade, e nessa divisão eu pude estruturar projetos de empréstimo que na sua maioria eram de governos interessados, né, em tomar dívida da multilateral para fazer projetos, grandes projetos em prol das mulheres, né? E eu nunca via os projetos em prol à população negra, né? Eu tinha até projetos também, a gente tinha projetos grandes de empoderamento econômico e de apoio ao setor empresarial indígena no Chile, no Panamá, onde eu também estruturei projetos, e os projetos grandes, né, de 70 milhões de dólares para construir centros de serviços integrados para mulheres na República Dominicana. Mas a gente ficava sempre à espera qual será o próximo governo que vai pedir um empréstimo, né, para as populações negras da Colômbia, do Panamá, do Brasil, né, e essa solicitação nunca chegava. Então a maneira como eu pude trabalhar esses temas foi através, número um, de gerar dados que comprovam, né, os problemas e evidência de como a gente poderia resolver esses problemas, e por outro lado aprovando projetos de cooperação técnica para organizações da sociedade civil ou para municipalidades, estados que tivessem interessados com recursos não reembolsáveis, testar pilotos, etc. E com isso a gente recebeu uma solicitação da cidade de São Paulo. Até então era o Maurício Pestana, né, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial, e a gente conseguiu desenvolver o primeiro programa de apoio aos afroempreendedores, né, em toda a América Latina. Na verdade, esse programa é um programa que tinha duas vertentes. Uma era conhecer o mercado consumidor negro no Brasil, quais são as preferências, né, qual o potencial econômico, medir realmente isso. O
o negro brasileiro poupa mais do que o branco brasileiro, por exemplo, em que poupa, em que gasta, né? Ou seja, independentemente do nível socioeconômico. E a gente fez estudos para conhecer melhor essa realidade, poder desenhar melhores projetos. E por outro lado, esse programa também visava identificar empresários e empresárias negras de alto potencial e alto impacto que se auto-identificavam como negros, né? A gente também tinha uma vertente desse programa que era o de fortalecer as redes empresariais negras, né, no Brasil, e foi aí que a gente teve digamos, a sorte de trabalhar em apoio à Reafro, apoiar a estrutura de governança da Reafro, ou investir em uma melhor estruturação, até porque sempre quando se pensa em investir em algo, a gente sempre pensa na sustentabilidade desse investimento, quem que vai continuar, né, a partir do momento que se faz o investimento, né? Então, nessas três vertentes, mercado consumidor, lá na ponta entregar programas de aceleração, treinamento, coach, mentoria para 30 empresários negros, e por outro lado fortalecer as redes empresariais. Esses eram os três grandes pilares do programa. O programa foi muito bem sucedido, né? Ou seja, o programa aconteceu em 2015, 2016, e foi a partir daí que a gente viu digamos, um boom, né, de organizações novas surgindo e se fortalecendo e fortalecendo o ecossistema afro empresarial. A gente já sabe, a gente conhece a nossa história, a gente sabe do Seabras, do Anseabras, e a gente dá muito crédito e caminha nos ombros desses gigantes, né, que vieram antes de nós. Mas a gente viu uma nova geração, após o programa do BID, a gente viu aí o surgimento de uma nova geração, de vários movimentos, né, em prol ao afroempreendedorismo, e a gente fica muito feliz com isso. E além disso, a gente gerou visibilidade para os empreendedores. O que a gente buscava realmente era que o setor privado brasileiro, o capital privado brasileiro, investisse nesses empreendedores, porque os programas não reembolsáveis não podem fazer investimentos de participações ou comprar cotas em empresas. E o que a gente buscava era que, ao apresentar 30 empreendedores negros, né, para o mercado de capitais, com o selo, digamos, o aval do BID, a gente ia conseguir um investimento. E por outro lado, o que a gente se deparou foi com a surpresa de que o mercado de capitais do Brasil, e não era surpresa, para falar bem a verdade, era 99,9% branco e homens. Então a gente, mesmo no nosso, digamos, no nosso desejo de organizar eventos onde a gente pudesse apresentar esses 30 empresários negros para o mercado de capital, a gente se deparou com uma lacuna aí de que não havia investidores negros que pudessem investir. A gente conhece a literatura científica de que um empresário, investidor negro tem maior propensão a investir em outra pessoa negra do que, né, um empresário branco investir numa pessoa negra, porque ao investir tem aí um laço de confiança, tem um laço de que eu me identifico com essa pessoa, e a gente não encontra mais frequentemente esse tipo de conexão entre investidor e empresa quando os dois são de origens similares em termos de gênero, em termos de raça, né? Então o que a gente fez ao longo da execução do projeto foi também diversificar racialmente a rede Anjos, né, do Brasil, diversificar racialmente as comunidades tradicionais, como de embaixadores, de mentores, como a Endeavor, por exemplo, né, que antes realmente não olhava
diretamente para essas populações, ou esperava que os negros chegassem pela porta de entrada como todos os demais. E a gente sabe que isso é uma falácia, né? A porta de entrada, a meritocracia. A gente sabe que o nosso percurso, né, até chegar nessas redes é um percurso 1000 vezes mais longo, né? Porque a gente vem de longa data construindo o Brasil e construindo digamos, a base econômica da nossa nação, mas sem nenhum reconhecimento, né? E sem nenhum retorno econômico também, através da escravização. Então, a gente sabe que a gente tinha que fomentar não só o lado empreendedor, mas e apoiar a aceleração, mas a gente também tinha que fomentar o lado do investidor e fomentar as redes, porque eu falo sempre que existem os 4 poderes, né? Os 4 poderes. Uma amiga sempre fala, é poder para o povo preto, né? Os 4 P's. Mas não é só isso. Os 4 poderes são o poder do dado, do conhecimento e dos dados, o poder do dinheiro, o poder das conexões e o poder da autoestima, né? Então, e eu falo muito sobre o poder do conhecimento e dos dados, né? Porque e realmente eu fico orgulhosa de ter participado em estudos que proveram dados que são hoje essenciais para que a gente possa promover diversidade no mundo corporativo, como foi o estudo das 500 maiores empresas, por exemplo. Sem um estudo desse, ou seja, a gente fica falando, né, para nós mesmos e realmente sem nenhuma incidência, mas no momento que tem um estudo, no momento que tem o dado disponível, ou seja, a figura, a fotografia muda completamente, porque não tem como. As pessoas, né, digamos, as corporações não podem mais se iludir de que o problema não existe. Então, e obviamente o poder do dinheiro, porque tu pode ter uma ideia maravilhosa, né, genial. A gente até pode, com um certo apoio de familiares, de redes, etc. Mas se tu quiser levar o teu negócio para uma escala em que tu possa competir e abocanhar participação no mercado, tu precisa ter o capital. E sem o capital, ou seja, a gente fica sem poder para poder mudar, realmente mudar, transformar a realidade. A gente até pode, né, construir, muita gente tem histórico de ter construído do zero, né, até o senhor Geraldo Rufino, que eu acredito que vai participar também, ou seja, existem, mas é muito pouco, são muitos poucos que conseguem chegar dessa maneira, né? A gente sempre precisa no caminho de um patrocínio, de um investimento, ou seja, de uma apresentação para alguém altamente capitalizado para poder levar o teu negócio a outro nível. E eu falo também muito do poder das conexões, né? Ou seja, se tu não e por isso que é tão importante a Reafro, né? É uma rede de redes, ou seja, a gente tem redes no Brasil, existem muitas redes e muitas redes afrocentradas, mas muitas vezes a gente está desconectado um do outro, né? E a gente pulveriza, né? A gente sabe como durante a escravização e durante a colonização o branco sempre buscou dividir para conquistar. Então não basta só a gente ter as nossas redes, a gente precisa verdadeiramente se conectar, né? Então ter a Reafro, fortalecer a Reafro como uma rede de redes em que a gente possa verdadeiramente conhecer o ecossistema é crucial, é crucial. E eu termino com o poder da autoestima. A gente precisa acreditar que a gente pode vencer. A gente e eu cresci numa família do movimento negro, minha mãe é professora de História da África, panafricanista,
ou seja, eu cresci no meio do movimento das mulheres, né, onde a autoestima era o único que a gente tinha, né, e era o único que podia nos ajudar, nos impulsionar, né, a atingir o que a gente atingiu até hoje. E eu falo muito da autoestima por quê? Né? Porque realmente eu sou casada com um nigeriano, eu vou terminar com essa história. Eu sou casada com um nigeriano e o meu esposo, quando veio ao Brasil, ou seja, o nigeriano não sofreu escravização, não sofreu a opressão racista do branco tanto como nós. Eles também sofreram colonização na Nigéria, né? Mas não essa opressão racial branca e violenta que nós sofremos, né? Então, quando ele caminha nas ruas de Porto Alegre, ele caminha de cabeça erguida, não é? Ou seja, com muito, ou seja, muita pompa né, de que realmente que ele tem que ter realmente, né, de quem ele é e tal. E o fato dele se carregar da maneira como ele se carrega, né, no Brasil, as pessoas realmente queriam tirar foto, achavam que ele não era brasileiro, achavam que ele não era dali, a maneira como ele entrava nos hotéis e entrava, né? Ou seja, ou seja, ele se parece como qualquer um de nós, né? Mas a simples maneira de tu te carregar, como tu te carrega, as pessoas começam a fazer uma imagem distinta. Tu tem uma imagem distinta de ti mesmo também. Não importa a condição, e eu entendo completamente a situação que nós vivemos agora de pandemia, e o que a gente precisa é primeiro transformar o nosso mindset, de que o nosso pensamento, nossa maneira de pensar, de que nós somos reis, rainhas e conquistamos o nosso espaço. Já conquistamos o nosso espaço e merecemos estar onde nós queremos estar, né? Então, eu deixo vocês com essa mensagem dos 4 poderes e também de contar, contem com o meu apoio, né, para Reafro, para o futuro. Agora eu sou CEO de uma empresa global, uma empresa de consultoria aqui em Doha, estou falando desde o Catar, no Oriente Médio, e ajudo empresários e empresárias negros que queiram internacionalizar sua empresa, que queiram fazer captação de recursos, ou seja, me busquem, mandem suas propostas, né? O nome do meu site é www.dimaconsult.com. Dima significa Development Impact Managers and Advisors, assessores e gestores em desenvolvimento de impacto. Entrem lá, nos busquem no Facebook, Dima LLC ou Dima Consult, nos busquem no Instagram, né? Mandem um e-mail para a gente através do site, ou seja, se conectem, né? Nós queremos receber propostas, nós queremos ouvi-los e ouvi-las, né? E de certa maneira poder ajudar no processo de crescimento e de fortalecimento das suas empresas. É um prazer conversar com vocês e desejo um ótimo e bem-sucedido evento hoje, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.